Mais uma vez, boa noite. Como eu passei para vocês, tem esse conteúdo, né? Esse conteúdo que nós iremos trabalhar nas próximas aulas, que eu enviei para cada um de vocês, tá? Nossa matéria, ela prevê no plano de ensino, ela prevê no plano de ensino 10 horas referente a esse conteúdo, antes de entrar em entrevistas, tá? É o conteúdo que eu criei esse arquivo no passado, uma matéria de estática, um arquivo de PDF em formato A4. Fica mais fácil para quem gosta de imprimir, tá bom? Fica mais fácil para quem gosta de imprimir, com a tabelinha, com as tabelinhas necessárias. E aí esse arquivo a gente trabalha por 10 horas, né, nessa parte da IB2. Eu vou só, assim, já recomendei a leitura para vocês, a gente vai só mesmo passar rapidamente os pontos principais do material e depois exercício, tá? Essa matéria de estática, como já comentei, é uma matéria que teve a carga horária reduzida de 80 para 40 horas, então a gente não consegue, sim, focar tanto em parte, assim, de teoria, né? Demonstração de fórmula e tal, mas a gente vai falar sobre isso. Bom, centro de gravidade, vocês devem ter lido. A gente sempre considera um ponto, né? Um ponto onde vai ser aplicada a força-peso. Mas a gravidade da Terra ela age sobre todo o corpo. A gente escolhe um ponto, mas ela age sobre todo o corpo, né? Mas esse ponto que a gente usa é o centro de gravidade, que é chamado de centroide. E aí o que acontece? Esse centro de gravidade ele é determinado via integral, né? O valor da coordenada x seria a integral de x dA sobre a integral de dA. E é de y dA sobre a integral de dA. Tá? Basicamente, é usado integrais para fazer todos esses cálculos. Quando as áreas são mais conhecidas, como triângulos, quadrados, círculos, nós já temos algumas formas que a gente faz para definir esse centro de gravidade, tá? Então, esse centro de gravidade, no caso, é definido de duas formas. A primeira forma é por composição de figuras e a segunda forma é por integração. Nós vamos falar nessa aula só da composição de figuras. O certo, galera, o certo mesmo, era falar da integração primeiro. Por quê? Porque a composição de figuras ela usa um termo da integração. Só que, como integrar é mais difícil, eu prefiro trabalhar com composição de figuras primeiro, mostrando para vocês a tabela, essa tabela aqui, que você vai usar como base para fazer o conteúdo, vai usar como base para fazer as questões, e aí depois a gente fala de integral só quando for necessário, tá? Não tem por que eu calcular um centroide de um retângulo com integral, se é só dividir por 2 a base e a altura, mas quando for necessário de fazer. Beleza? Então, aí essa tabela diz o quê? Tipo um retângulo ou um quadrado, a coordenada do centro de massa é b sobre 2, h sobre 2. Com um triângulo, b sobre 3, h sobre 3. Com um círculo, 0, né? Tá no meio do círculo. Por um semicírculo, o x é igual a 0y, 4r sobre 3π. Por um quarto de círculo, 4r sobre 3π, 4r sobre 3π, usando 0 a 0. É o que a gente precisa saber, tá? Basicamente, esses dois e esse semicírculo aqui são os mais importantes. E aí, com isso, a gente consegue resolver todos os exercícios de centro de massa que vai usar uma figura conhecida, né? Através de composição de figuras, beleza? O que é fazer um centro de massa por composição de figuras? Por exemplo, você tem essa figura. Essa figura é um trapézio, mas nós não temos qual é o centro de massa de um trapézio. Nós temos de um triângulo e de um quadrado e de um retângulo.
Então, o que que a gente faz? A gente divide esse trapézio em um retângulo e um triângulo. E aí, o que que você faz? As integrais XLDA, YLDA e integral DA, elas simplesmente podem ser substituídas por somatório de X, centro de massa, vezes A, somatório de Y, centro de massa, vezes A, somatório das áreas, tá? Então, é isso que a gente vai ter que calcular agora. A gente vai ter que calcular agora nos nossos exercícios. Beleza? Deixa eu ver mais quem está querendo entrar na sala. E aí, aqui, por exemplo, o que ele fez? Ele quis calcular o centro de massa dessa figura. Então, ele dividiu ela num retângulo e num quadrado. E aí, o que ele faz? Qual é a posição do centro de massa desse retângulo, tá? Qual é a posição do centro de massa desse retângulo em relação ao... Porque, tá, além de tudo, você tem que ter um eixo referência, tá, galera? Você tem que ter um eixo de referência sempre. Então, nessa questão, por exemplo, ele já tem um eixo de referência dado. No exercício, sempre vai ser dado um eixo de referência para vocês também, tá? Então, sempre você vai ter um eixo de referência. E aqui, por exemplo, o que ele fez? Ele dividiu em um retângulo, tá? Ele dividiu em um retângulo e dividiu também em um retângulo e um triângulo. Pela tabela, o centro de massa de um retângulo, ele está no meio do retângulo, o centro de gravidade, tá? Está no meio do retângulo. E aí, onde esse valor vale quanto? 60 e aqui vale 50. Então, eu posso colocar aqui, ó, que isso aqui vale 50 milímetros, certo? 50 milímetros, esperar destravar, né? 50 milímetros, beleza? E aí, essa dimensão aqui, em X, vai ser quanto? Vai ser 60 milímetros. Então, por tabela, você sabe isso, tá? Mas por que eu posso afirmar isso? Porque a tabela diz, tabelinha aqui, ó, que é a referência para a gente, que num retângulo, B sobre 2 e H sobre 2. B sobre 2 e H sobre 2, tá? Aí, beleza. E agora no retângulo, no triângulo? No triângulo, pela tabela, fala que é B sobre 3 e H sobre 3. Então, o centro de massa desse retângulo vai estar, vamos supor que esteja aqui. Tá aqui, né? E aí, qual vai ser a dimensão? Essa dimensãozinha aqui vai ser quanto? Lembrando que é em relação ao lado, ao ângulo de 90 graus a distância, tá? Então, o ângulo de 90 graus está aqui. Então, essa distânciazinha do ângulo de 90 até aqui vai ser igual a 1/3 de 120. Então, esse cara vale quanto? 40 milímetros, que é 1/3 de 120. Beleza? E quanto que vale a distância desse pontinho aqui até esse camarada aqui? Essa distância aqui
ela vale 1/3, 60, que é 20 milímetros. Então, eu tenho que fazer a decomposição das minhas figuras, em figuras que eu conheço, identificar qual é o centro de massa dessas figuras, beleza? Em relação a alguém, em relação a uma referência qualquer, tá? Só que aí, o que eu faço agora? Só que eu tenho que fazer o somatório, igual está aqui no exercício, no material, tá vendo? Que ele resolveu essa questão já. Eu tenho que fazer o somatório de x do centro de massa vezes a área sobre o somatório da área. Como assim? No caso, eu tenho que fazer... cadê? Qual é o x do centro de massa do triângulo em relação ao eixo x? É 40. Então, o que ele faz? Então, o que ele faz? Ele pega aqui, ó, retângulo primeiro. Qual é o x do centro de massa do retângulo? Olha para o desenho, 60. Qual é o y do centro de massa do retângulo? Olhou para o desenho, 50 mais 40, não é? Quer dizer, 50 mais 60. Por quê? Porque tem que ser a distância desse ponto até o eixo, tem que ser a coordenada dele mesmo, não só considerando o retângulo, mas considerando suas coordenadas cartesianas aqui que você vai usar como referência. Então, o x do centro de massa do retângulo aqui, o x é 60 e o y vai ser 50 mais 60 aqui de baixo, que é 110. Foi o que ele colocou aqui, ó, 110. Qual é a área do retângulo? A área vai ser 120 vezes 100, que é 12.000. E aqui ele fez, ó, XA, quanto vale XA? Pegou 60 vezes 12.000, 72.000. 720.000. E quanto vale Y vezes A? 110 vezes 12.000 vai dar 132, 1.320.000. Beleza? Obviamente que essa unidade aqui seria de milímetro cúbico, né? Porque é milímetro. E aí ele fez a mesma coisa para o triângulo. Qual é o x, o centro de massa do triângulo? 40, tá aqui. E qual é o y? Não é 20. 20 é daqui até aqui em cima, mas daqui até aqui embaixo é 60 menos 20, que dá 40 também. Foi o que ele colocou aqui. E aí, a área é quanto? A área do triângulo, base vezes altura dividido por 2, 120 vezes 60 vai dar 7.200, né? 72.000. Dividido por 2, 3.600. Está aqui. E aí, x vezes a área, y vezes a área. Botou aqui. Aí, agora, o que ele fez? Ele fez o somatório das áreas. Ele fez o somatório das áreas. Somatório do XA e somatório do YA. E agora, para calcular qual é a coordenada desse x da figura toda, é só dividir a somatória do XA, tá aqui, o Y com o somatório do A, que é 55,38 milímetros. E por Y a mesma coisa, 93,85 milímetros. Beleza? Então, essa é como que se faz um centroide usando composição de figuras. Aqui, por exemplo, ele fez, lembrando que você pode fazer somando ou você pode fazer também subtraindo, que é o caso desse exemplo 1.1. Tá? Ele tem a área aqui mostrada, deu um referencial, qual é a localização do centroide. Momento de primeira ordem, esse aqui é um conceito que eu não uso tanto, mas qual a localização do centroide? Bom, o que ele tem que fazer aqui? Ele pegou, falou que essa figura aqui
era igual a um retângulo, é igual a um retângulo, que é esse retângulo aqui, mais um triângulo embaixo, mais esse semicírculo aqui de cima, menos um círculo. Menos um círculo. Entendeu o que ele fez? Botou, ó, esse cara, mais esse cara embaixo, mais o cara de cima, menos o buraco. Menos o círculo. E aí, o que ele vai fazer agora? Vai fazer para cada um retângulo. Qual é a área? 120 vezes 80, que é a área do retângulo. Qual é a área do triângulo? 60 vezes 120 sobre 2, aqui. Qual é a área do semicírculo? Semicírculo vai ser meio pi vezes 60 ao quadrado, raiz 60, é meio pi ao quadrado. E qual é a área do círculo aqui? Já colocou menos porque está tirando o pedaço, né? Colocou menos pi ao quadrado, no caso 40 menos ao raio. Qual é a posição do centro de massa de cada um deles? Centro de massa do retângulo, 60. Centro de massa do triângulo, 40, porque é 1/3 de 120. Centro de massa do semicírculo, em X, é onde está a posição do raio, do centro do círculo, 60. E do círculozinho de dentro também é 60. Então, tá 60, 40, 60, 60. Em Y do retângulo, 40. Desse círculo, menos 20, porque está para baixo do eixo X. Do semicírculo, 105,46. Da onde surgiu 105,46? Daquela forma, 4R sobre 3π, né? Acho que é 4R sobre 3π. E aí deu 105,46. E a do círculozinho lá, é o centro do círculo, 80. Agora ele fez o produto do x vezes o a deu esses valores, do y vezes a deu esses valores. Lembrando que aqui do ciclo dá sempre negativo, tá? Sempre negativo. E aí, o que ele aconteceu agora? Ele pegou, e aí você percebe que aqui deu negativo também, mas não é por causa da área que é negativa, não. Aqui deu área negativo porque o y é negativo. E agora, o que ele fez? Ele pegou o... somou tudo. E para calcular, acho que acabei esquecendo de colocar o resultado final aqui, desse exemplo, mas para calcular o centro de massa em X, é só dividir 757 por 13,828. E em Y, 506 por 13,828. Vou chegar nas respostas. Beleza? Não é assim difícil. E eu vou passar para vocês, obviamente, uma listinha para você já ir praticando e já vai valer alguma coisinha na 2. Essa 2 e 3, não, essa 1 você já consegue fazer todas elas, teoricamente, né? Óbvio que vai ter sua dificuldade. A gente vai começar resolvendo algumas questões dessa 1, nessa aula, tá? Vou até botar essa lista logo no material, que vocês já começam a fazer de acordo com o que a gente vai estudando. Beleza, galera? Alguma dúvida até o momento? Ou vocês querem que a gente resolva um exercício primeiro para depois a gente falar sobre as dúvidas? Patrick, por mim, pode resolver alguns problemas aí. Na verdade, estática, cara. Estática é o melhor de se fazer. Vai tirar das dúvidas. Beleza? Vamos fazer essa aqui então. Vou até jogar lá pro Paint para poder a gente... Paint não, vou abrir um PowerPoint. Eu sou desenhista de PowerPoint, né? Desenho mais um PowerPoint do que no AutoCAD. Gambiarra pura. Bom, tá aqui. A figura é essa. Quer calcular o centro de massa dela.
Primeiro, tem que dividir isso em duas áreas possíveis. Só para a gente brincar bastante com essa questão, eu vou fazer ela de duas maneiras possíveis. Primeira maneira, eu vou dividir essa área aqui, ó. Eu vou dividir essa área bem aqui. Ou seja, aqui eu vou deixar essa área como uma areazinha aqui. Essa é uma área, tá vendo? E a outra área vai ser aqui, ó. Beleza? Essas são as duas áreas. Tá? Então, essa área aqui eu vou chamar de 1, essa área aqui eu vou chamar de 2. Ok? E aí temos que fazer uma tabelinha. Vou inserir uma tabela. Deixa eu... Essa aqui. Beleza? E aí eu vou fazer a mesma tabela que tem aqui nesse material aqui, ó. Uma tabela de 6 por 4. Vou inserir uma tabela aqui igualzinha a tabela que tem lá, tá? Quais são os valores que entram? Tá aqui, ó, figura. Aqui vai entrar X, Y, aqui vai entrar a área, e aqui vai entrar X vezes A e Y vezes A. Beleza? É isso que eu preciso calcular em cada um deles. A primeira figura eu vou chamar de retângulo 1. Retângulo 1. A segunda figura eu vou chamar de retângulo 2. E no terceiro vai entrar quem? Vai entrar os meus somatórios, né? Então, deixa eu gastar Cadê o meu sigma maiúsculo aqui? Beleza? Vai entrar os somatórios. Então, essas são as questões, beleza? Agora, vamos pegar a figura 1, tá? Figura 1. Qual é... Primeiro, vamos começar pela área, que é mais fácil. A área é base vezes altura. Qual é a base da figura 1? Vai ser 30 milímetros vezes... Qual é a altura? Não é 300, só vai até aqui. É 300 menos 30, 270 milímetros. Beleza? Então, essa área vale quanto? 30 vezes 70. Deixa eu ver aqui. ...270 dá 8.100. Essa é a área.
Área do retângulo 2. Retângulo 2 é 240 vezes 30. Então, vou botar aqui, ó, 240, que é a base, vezes 30, que é igual a 7.200. Beleza? Área do retângulo 1, área do retângulo 2. Agora, qual é o X do centro de massa da figura 1? Bom, a figura, o centro do retângulo é no meio dele, obviamente, né? Então, metade de 30, 15. Então, qual é a distância do centro que está aqui até o eixo base? Vai ser 240 menos 15. 225 milímetros. Essa é a distância daqui do eixo até o centro do retângulo 1. E do retângulo 2? O centro dele está aqui, é 120 daqui, então é 120. Beleza? Agora o Y. O Y do retângulo 1, ele tem 270 de altura. Metade de 270 vai dar 135, né? Só que é 135 a partir daqui, não a partir de baixo, que é onde é o eixo X. Então, tem que somar ainda com quem? 30. Então, aqui vai dar 165 milímetros. Por quê? 135 daqui mais 30. E do retângulo 2? 15, né? 15 milímetros. Beleza? Qual é a área? 800. Vou até colocar aqui que é milímetros quadrados, para poder ficar um negócio mais simples. Você tem X, Y, já sei. Então tem que ficar colocando unidade lá embaixo? Pronto, resolve o problema. Beleza? Então aqui a gente pode até tirar unidades de baixo aqui que não precisa mais. Então aqui 7.200 e aqui X vezes A 225 vezes 800 deu 1.822.500. E agora quanto que é? 800 vezes 165. Vai dar 1.336.500. Sugiro que usem até o Excelzinho, galera. Se estiver estudando em casa aí, Excel é bom para não ter que bater na calculadora. Beleza? Agora eu vou fazer 7.200 daqui, vezes 120, 864. Tá? Divisor de milhar aqui fica mais fácil. E vezes 15, vai ter 108.000. Agora, embaixo vai entrar quem? Vai entrar os somatórios. Qual é o somatório da área? Vou fazer 8.100 mais 7.200
Somatório da área é 15.300. Qual é o somatório de x médio vezes área? Vou ter agora 1.822.500 mais 864.000. Deu 2.686.500. Fazendo de igual modo para o y, 1.336.500 mais 108.000. Eu tenho 1.444.500. Então, esses camaradas aqui embaixo são o somatório. Bom, se eu quero saber qual é... Se eu quero saber qual é a coordenada do x centro de massa, né? Vou fazer aqui agora, ó. É igual a quanto? Vai ser igual fazer uma fração. Aqui eu vou entrar com somatório de XA sobre somatório de A. Não é? Não é essa forma? De igual modo, você tem que para o Y, a coordenada do é igual YA. Só para deixar bem claro, tá? Isso aqui tem que estar dentro de parênteses, para entender que é a somatória, assim, não do Y vezes o somatório do A, somatório do produto, tá? Você pega a somatória dos produtos já. Beleza? Então, quanto vai ser isso? Somatório de XA é quem? É 2... E isso aqui é milímetro ao cubo, né? Dividido pela somatória da área. Quadrado. Então, isso aqui dá quanto? Depois a gente calcula. Só fazer o outro logo. Aqui você tem a mesma coisa. Y é igual a... R$ 1.444.500 dividido por 15.300, 94,41 milímetros. Em X, o valor está dando 2.686.500 dividido por 15.300. Tem o valor de 175, arredondando, 59 milímetros. Beleza? Então, nós temos essas duas respostas aqui para os nossos problema proposto. Tá? Que significa isso? O que significa isso? Que o centro de massa está... Você pega aqui os 175 de X, mais ou menos aqui, e 94 de Y, mais ou menos aqui. Então, tá fora até do corpo, normal. Não tem nenhum problema. Beleza? Eu falei que ia fazer de duas formas diferentes, não falei? Vamos fazer de outra forma, ver se tá a mesma coisa? Se der diferente, aí lascou. Tem que dar a mesma coisa, tá? A outra forma que eu vou fazer é a seguinte. Eu vou considerar essas áreas aqui agora, ó. Eu vou considerar essa área como área 1. Essa área como área 1, beleza? E essa área aqui, eu vou até tirar o preenchimento da forma.
E vou colocar o texto preto. O texto tá laranjinha, laranjão grandão. Deixa eu... Então, essa área é a área 1. Beleza? É a área 1. E a área 2 é essa área aqui, ó. A área 2 é a área azulzinha, tá? Beleza? A área azulzinha é a área 2. Ou seja, a área 2 é a área de dentro aqui e a área amarela é a área de fora. E entende que essa figura aqui é a área de fora menos a de dentro? Então vamos fazer como se fosse a área de fora menos a área de dentro. Área 2, realçar mais quem é a área 2, para ficar assim bem claro mesmo quem é a área 2, né? Espessura assim sinistra. Então a área 2 é a áreazinha de dentro e a área 1 é a área de fora, beleza? Tá? A área 2 de dentro, a área 1 é de fora. Vou colocar aqui nosso material. Beleza? E aí eu vou fazer a mesma coisa. Fazer o mesmo cálculo, tá? Só que agora as áreas que eu peguei como consideração são diferentes. A figura o retângulo 1, figura 2, retângulo 2. Qual é o x médio do retângulo 1? Não, qual é a área primeiro? A área é base 240, que é o retângulo 1 de fora, né? 240 vezes 300. 240 vezes 300, dá quanto? 240 vezes 300? 72 mil. Qual é a área? Qual é o x médio dessa área 1? O x é metade desse retângulo de fora. Então, é a metade de 240, né? Que vai ser 120. E o y? Metade de 300, que é 150. Beleza? Qual é o retângulo 2? É o de dentro aqui, não é? Qual é a área dele? É menos, tá? A área dele vai ser menos. A área dele é menos. Menos quanto? Menos 240 menos 30 vai dar 210 de base. E 300 menos 30 dá 270 de altura. Então a área dele vai dar quanto? Vai dar 210 menos vezes 270, 56.700. Qual é a somatória das áreas? 72 mil menos 56.700, 15.300.
Ou seja, a área já bateu. Beleza? A área já bateu. Qual é o x vezes A? 120 vezes 7.200, 72.000, vezes 120 dá 8.640.000. E o 7.200 vezes 150 vai dar 10.800.000. Redondo, né? Aqui faltou um zero. E quanto que é o... Agora os do outro lado, né? 56.700 vezes 120 menos... Isso aqui é menos, né? Vou botar o menosinho aqui. Essa área é negativa, aqui vai ficar negativo também, aqui negativo também. Deu menos 6.804.000. Tá certo? Ah, ó, faltou fazer aqui que eu não fiz ainda não, gente. Desculpa. Retângulo 2. Qual é o x do centro de massa dele? Ele tem de largura 210. Então, o x dele vai dar aqui 105. Metade de 210 é 105. E o y? 270. Metade de 270 é 135. Mais o 30, 165. Beleza? Então, vamos refazer a conta agora. 56.700 vezes 105 dá 5.953.500. Negativo, né? Porque o área é negativo. E aí, o outro vai dar menos 56.700 vezes 165. Deu menos 9.355.000. Quando eu faço isso aqui, né? Quando eu faço 10.800 menos isso aqui, dá justamente 1.444.500. Quando eu faço 8.640 menos isso aqui, dá justamente 2.686.500. Logo, as respostas são exatamente as mesmas. Ou seja, galera, não importa a maneira como você escolhe as suas áreas, como você divide o seu material, se você vai só fazer uma soma de área, se você vai pegar um global e tirar um pedaço, não importa, tá? O resultado, se você fizer as considerações certas, o resultado vai ser o certo. Obviamente que é melhor você economizar, né? Fatiar o menos possível. Aqui, por exemplo, eu podia ter fatiado feito um quadradinho pequeno aqui, 2 e o outro 3. Não tem necessidade, dá para dividir em duas áreas. Beleza? Então, sempre tem que ter essa noção. Tem essa noção. E aí, com essa base, você consegue já começar essa lista aqui, tá? Essa lista que eu vou disponibilizar para vocês também, beleza? Aqui, por exemplo, nessa letra B, segunda aqui, eu teria que fazer um retângulo mais um triângulo. Aqui, retângulo, triângulo. Aqui, retângulo, triângulo, retângulo. Aqui, retângulo menos círculo. Aqui, retângulo mais quadrado menos círculo. Porque, menos um quarto de círculo. Porque eu não sei essa figurinha aqui. Então, eu tenho que fazer mais quadrado menos um quarto de círculo. Ou um retângulo grandão menos um quarto de círculo menos um triângulo. Aqui, um semicírculo menos um retângulo. Aqui, um retângulo menos um semicírculo. Aqui, eu posso fazer um retângulo menos um semicírculo mais um semicírculo, tá? Então, você já consegue fazer essa questão 1 e eu desejo boa sorte para vocês nessa questão 1. Beleza, galera? Ficou alguma dúvida, galera? Tudo tranquilo?
Tranquilo, eu vou tentar resolver esse exercício. Sei, Silvão, tentar resolver, entendeu? A galera, é treinar mesmo, tá? E outra coisa, essa lista, eu vou dar ela valendo ponto, tá? Igual as outras vezes dá um. Então, já resolva, tipo assim, já tenta deixar num lugarzinho assim, a nível de você poder tirar foto e mandar, né? Beleza? Para você poder já enviar ela. Então, já vai, tipo assim, se for o caso, já vai fazendo, deixando passada limpo, para não ficar correria quando chegar no final do semestre. Tá bom? Ela vai ser uma das listas que eu vou passar valendo um pontinho, beleza? Igual aquelas outras. Tá bom? Beleza. Mais alguma coisa, galera? Professor. Pode ser feito à mão? Pode. Gente, só explicando um detalhe. Quando eu falei que eu quero em PDF, eu não quero que você faça digitado, não precisa fazer digitado, não. Eu só quero que o arquivo seja em PDF. E aí, recomendação que eu dou: tem os aplicativos de celular, Skyscanner, CanScanner, que você tira foto do exercício e você pode enviar, salvar em PDF e aí você posta, entendeu? Não precisa ser, pode ser feito à mão. Obviamente, se você tiver uma folha 4 em casa, quiser fazer mais bonitinho, faça. Agora, a gente está em época de pandemia. Não vou obrigar você a sair de casa, a se colocar em risco para ir comprar uma folha 4 na papelaria, porque tem que ser A4. Não. Preferencialmente A4, mas não tendo, não precisa sair de casa para comprar, providenciar, não. Pode fazer no seu caderno mesmo, desde que não faça uma letra muito garranchada, né? Faz no seu caderno mesmo, de uma maneira que a foto dê para eu enxergar quando eu for corrigir, tá? Só essas observações mesmo. Eu acabei não sendo tão claro das atividades que eu passei, mas pode tudo ser à mão, tá? Não estou exigindo nada feito em Word, nada assim, nada mesmo. Pode fazer tudo à mão. E aí você use ou você, se tiver uma scanner, use uma scanner. Apesar que eu acho que até as fotos de celular, dependendo do celular, fica melhor com scanner. Pô, esses aplicativos eles enquadram direitinho, deixam um negócio assim bem bacana, tá? Sem contar que quando você escaneia na impressora, fica muito pesado. E no celular, geralmente, ele consegue deixar um peso um pouco mais leve. Então, assim, é só uma sugestão mesmo. Acho que algum de vocês já deve ter instalado um desses aplicativos. Eu não tenho instalado ainda, não. Mas tem muitos alunos usando Skyscanner, CanScanner, esses aplicativos que eles tiram fotos e salvam em PDF. Quando eu faço em PDF, é só porque eu quero arquivo PDF, para não ficar um mandar em Word, outro mandar em imagem, outro mandar em PowerPoint, tá? Uma boleira danada. Então, só essa questão mesmo, entendeu? Professor. Pode falar. Sobre aquela aula de sexta de estatística, você já disponibilizou ela? Eu ainda não, porque eu não cabe que, assim, essa semana de prova é bem corrido, mas aí hoje mesmo eu vou tentar postar agora. Assim acabar essa aula, tentar postar, já tá assim, preparado para postar. Só colocar no YouTube e disponibilizar o link para vocês lá da aula e também das notas de aula, né? Uhum, e aí, beleza, só um aviso, eu vou avisar no portal também, eu preciso que vocês formem um grupo de estatística, tá? De 5 a 7 pessoas, dividam a sala em grupos, formem um grupo para líder, até quinta-feira, mais ou menos, e formem um grupo para ela, que aí ela me passa, e aí na sexta eu já entro em contato com quem não está em grupo nenhum, para formar grupo, para eu passar o trabalho avaliativo para vocês. Para complementar a nota 1. A entrega da prova e da lista é hoje mesmo? Estática? É, porque lá no portal, quando eu fui postar, tava 1º de maio, o limite lá. Ah, é? Estática ou estatística? Estática. Se tá, pode ser. Eu acho que tinha colocado hoje. Se tá, é porque... Não, você tinha falado hoje, aí já postei hoje, mas quando você abre para postar atividade, tem lá, limite, dia 1º de maio. Também não deve ter errado, mas é hoje. Beleza, então. Beleza? Mais alguma dúvida, galera? Não? Então, vamos estar encerrando a aula. Boa noite a todos, tá? Até terça-feira que vem. E aí, tenta se dedicar aí, resolver os exercícios dessa lista, a questão 1. Vou botar a lista agora mesmo no portal.
O vídeo vai esperar um pouquinho, mas daqui a pouco eu mando também. Manda esse arquivozinho que a gente resolver esse exercício da primeira gay, tá? E aí, qualquer dúvida, professor, eu tô com dúvida na composição da área, manda para mim que, apesar que eu falei sobre todas as atividades, todos os exercícios, então, todos eles já ensinei como fazer a composição da área. O resto é trabalho manual mesmo, tá? Mas aí, qualquer dúvida, pode falar no WhatsApp comigo. Inclusive, eu vi que gente mandando mensagem do fax virtual, pode mandar no WhatsApp, tá, galera? Mais fácil para mim responder, mais fácil para vocês mandarem, beleza, galera? Pode mandar no WhatsApp, quem não tem meu número, alguns aí já tem, só pegar com a Lana, ela está autorizada a passar para vocês, tá? Não tem isso comigo, beleza? Então aí é só mesmo quem qualquer dúvida no WhatsApp, se eu for responder na hora, nem sempre está disponível, mas assim que eu puder eu vou responder todos, tá? Então é isso aí, e espero que vocês consigam, mesmo com essa dificuldade, né, de fazer a aula remota, que a gente consiga aprender bem estática, porque assim, a base é muito importante para esses materiais e os materiais seguintes. Eu quero que vocês vão bem, né, esses materiais, tá? Então, da maneira que a gente tem andado, acho que vai dar para a gente conseguir até completar esse conteúdo, falar de entrevista também, que é muito importante, só que depende de vocês mesmo se dedicarem, e quem sabe a gente não entra com um programinha de pensar em passar algum software para vocês estudarem, software de análise estrutural, para a gente começar a trabalhar com eles agora e continuar no quinto e no sexto período. Beleza, galera? Então é isso aí. Uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, só entrar em contato comigo. Um abraço a todos. Tchau.